Olá, galera! Eu sou Elizabeth Moreira, sou professora do SERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva, nas disciplinas de Administração Geral, Administração Pública, Gestão de Pessoas e Recursos Materiais e sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre a carreira fiscal, né, que é, vamos dizer assim, a grande expectativa para o próximo ano, né, depois que a gente passar essa coisa da pandemia, né, temos muitas promessas de concursos na área fiscal, tanto de tribunais de contas quanto de Cefaz, né? Então a gente tem visto aí vários comentários, vários órgãos preparando editais e como é que a gente faz para a gente se preparar para esses editais e qual a diferença, né, no trabalho desses, por exemplo, desses dois órgãos, né, Tribunais de Contas e Secretaria da Fazenda. Primeira coisa são auditores, né? No caso do Tribunal de Contas, auditor de controle externo, o nome, né? E no caso da Fazenda é auditor das contas ou auditor fiscal, né? E o importante, como também acontece com a Receita Federal, o importante, gente, é que tanto o auditor fiscal quanto o auditor do Tribunal de Contas, eles trabalham muito com serviço externo, né? Sobretudo o auditor fiscal que tem que estar aí visitando empresas, né, para estar fiscalizando aí a arrecadação. No caso do Tribunal de Contas, a gente tem, né, na realidade, um período intermediário. A gente tem um trabalho externo e a gente, às vezes, tem um trabalho interno, porque a gente faz relatórios, né, acerca dos achados que a gente encontra aí nas prefeituras, nas câmaras, né, e nos órgãos e as instituições de forma geral, tá bom? Mas hoje, né, a gente tem aprendido a viver, né, de forma diferente, né, como a gente chama de novo normal, né? Boa parte do trabalho está sendo feito em home office e a gente tem muita coisa, né, eletrônico, muitos documentos circulam eletronicamente e a gente já faz muitas das nossas análises de forma eletrônica, ou seja, em casa, né, fazendo às vezes até poucas visitas ao órgão mesmo, né, para poder buscar outros documentos, até porque muito da comunicação é feita por e-mail pelos sistemas eletrônicos, tá bom? Beth, no caso do Tribunal de Contas, que é o órgão no qual eu trabalho, né? Existe perigo de vida? É uma pergunta que muita gente me faz. Minha gente, olha, nós tivemos uma situação, né, nesses anos todos que eu estou no tribunal, né, com um auditor do tribunal, tá certo? Porque ele atuava numa cidade do interior, né? Este auditor, né, é quem fiscalizava esta prefeitura, né? E o que aconteceu? Que a filha era procuradora, o filho era policial federal. Foi um contexto, um conjunto de coisas que fez com que este prefeito conhecesse a família dessa pessoa, tá certo? E aí aconteceu aí, digamos assim, algumas perseguições, mas aí rapidamente essa pessoa foi transferida aqui para Recife, para a capital, não houve problema nenhum. Normalmente o nosso trabalho não envolve perigo, até porque a gente se resguarda muito, né? Quando a gente parte para a fiscalização, que a gente se apresenta, né? A gente procura não dá grandes informações, né, daquilo que a gente está encontrando nos nossos documentos, quando, né, isso faz parte do nosso código de ética, quando os jurisdicionados nos questionam acerca de alguma coisa, a gente, não, tá tudo tranquilo, né, a gente não entra em pormenores, e a gente depois na volta, né, quando assina o relatório, normalmente não é um auditor sozinho, né, tem um auditor e tem um analista, né, que fazem o trabalho, são duas pessoas, e aí responde a instituição e não o auditor pessoalmente, até porque depois da fase da instrução, o processo vai para julgamento, ele tem ali, né, pedido de rescisão, embargos, recursos que ele pode adentrar e aí, né, sai da questão pessoal. Então, quanto a isso, não tem nenhum perigo, tá certo? É bom trabalhar no Tribunal de Contas, é maravilhoso, né? É maravilhoso, sobretudo, por exemplo, aqui em Pernambuco, né, o Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, né, eu diria que é um dos melhores do Brasil, né? Teve concurso há pouco tempo, né? Faz uns 2, 3 anos, ainda tem concurso aberto aqui, né? É um dos melhores salários do Brasil. Nós temos uma carga horária de 6 horas, né? Que faz parte aqui, né? Do servidor da carga horária
do servidor público aqui do estado, né, de Pernambuco, e assim como também o pessoal da Secretaria da Fazenda aqui de Pernambuco, né? Então, quando aparecer concurso, se liga, que é um dos melhores cargos e um dos melhores salários do Brasil, né? A gente ganha, vamos dizer assim, também igual a média de salário, igual a Receita Federal, né? Igual ao TCU, e vários TCEs, que são Tribunais de Contas do Estado do Brasil, também já estão, né, com o mesmo salário. Poucas aí, digamos assim, ressalvas, né, em alguns tribunais de contas, mas a perspectiva é que, né, isso de certa forma se uniformize, né? Dentro da área, vamos dizer assim, administrativa, se é assim que a gente pode chamar, ou então saindo da área jurídica, né, o maior salário é o salário de auditor, tá certo? Por que saindo da área jurídica? Porque a gente sabe que na área jurídica tem procurador, tem juiz, né, que são altos cargos aí, né, defensor, que são altos cargos que já entram com um grande salário. No caso do auditor, né, o salário inicial médio, sei lá, em torno de 13, 14, né, de entrada, tá, gente? No final de carreira, chega no teto, né, chega em torno de 30 mil, né? Agora, eu já digo logo, né, esses 30 mil, muita gente pensa, nossa, Beth, um auditor recebendo 30 mil. Veja, gente, a gente recebe 30 mil bruto, mas claro que dentro desse salário bruto a gente tem desconto de 27,5% de imposto de renda, a gente tem desconto da Previdência, né, que é a Previdência no caso do Estado, né, ou no caso da Previdência, né, federal, né, então a gente tem um desconto que não é um desconto pequeno, no meu caso, por exemplo, é 14% do meu salário é descontado para a Previdência, então, assim, é um valor bem substancial, tá certo? E assim, a gente diz que líquido na conta, né, a gente perde aí mais de 1/3 do nosso salário, tá bom? Mas assim, ainda é um excelente salário, não é um salário ruim, né, se a gente levar em consideração. Aí você diz, Beth, se a gente levar em consideração com a iniciativa privada. Minha gente, eu costumo sempre dizer que não é que o servidor público ganhe bem, é que a iniciativa privada ganha muito mal, né? A galera trabalha muito, né, e tem às vezes um salário reduzido e mais, não é nem a questão da estabilidade, né? É a questão de que qualquer crise, a primeira coisa que as empresas fazem é demitir pessoal humano, né, capital humano, né? Isso gera uma grande insegurança, gera um estresse no trabalho, né? No serviço público, né, a gente tem estresse, a gente tem, né, bastante trabalho, a gente também tem que inovar, tem que criar, sem dúvida, gente. Vivemos um novo tempo. Então, aquele tempo que você, né, muita gente colocava, eu não quero serviço público porque ninguém inova, ninguém cria, é um trabalho burocrático, nada disso. Hoje a gestão pública tem copiado muitas ferramentas da gestão privada e, inclusive, adaptando a realidade pública, né? A gestão pública está se voltando para resultados, para inovação, para criatividade. Então, quem gosta disso, quem está disposto a entregar, né, o seu talento para o serviço público, né, em prol do bem da comunidade, né, e do cidadão, né, esse é o caminho, né? Além da gente ter a estabilidade, né, a gente vai ter um bom salário, digamos assim, fazendo jus ao trabalho que a gente exerce, né, e executa no serviço público, tá bom? Então, assim, eu acho que é uma grande área. Como é que a gente se prepara, né, para a carreira fiscal? Aí muita gente pergunta, Beth, você estudou muito? Estudei, gente. Essa história, né, de sorte, eu costumo dizer que tem que vir acompanhada da determinação, da disciplina e de muito estudo, tá certo? Não existe sorte desacompanhado de estudo, né? Então, a gente precisa estudar e estudar muito. Por quê? Porque, primeiro, a área fiscal envolve muitas disciplinas, em torno de 10, né? Não menos do que isso, né? Normalmente, a área fiscal, ela tem uma disciplina que praticamente em todos os concursos, né, elas estão colocadas ali no edital, que é a tal da contabilidade. Ah, Beth, eu não gosto. Que tem isso, a gente tem que gostar de tudo que faz, né? Eu costumo dizer, né? Até porque depois que você começar a fazer os exercícios, que você tiver as aulas teóricas, você vai gostar, porque a contabilidade é extremamente objetivo, gente. Ali, né, tá lá, os cálculos são daquele jeito, né? Você sabe como tem que fazer. Então, se você estudar,
você vai passar, não tem erro, né? Tem outras disciplinas que são mais subjetivas, né, que exigem mais interpretação, mas no caso da contabilidade não tem isso. Então você só tem que se, digamos assim, predispor a iniciar o teu estudo, a iniciar aí, a começar a fazer, para que você possa realmente chegar lá. É uma das disciplinas mais importantes, sem dúvida. Claro que no caso de auditor do trabalho, é o único, eu acho, caso de auditor fiscal, né, que não cai contabilidade, que é o caso de auditor do trabalho, né? Mas os outros cargos da área fiscal, né, como eu disse, de tribunais de contas, de Cefaz, né, de municípios também, né, de Secretaria da Fazenda Municipal, estadual, praticamente todos envolve, né, inclusive a fiscalização, você conhecer de contabilidade para você poder fiscalizar, né, e para você saber se, né, o pessoal realmente não está, né, fazendo aí mau uso de recursos, se o pessoal não está desviando recursos e coisas desse tipo. Então é uma disciplina, uma das disciplinas mais importantes, né, sem dúvida, português, matemática, na realidade matemática, gente, está muito ligada à contabilidade. Então, você tem que aprender e faz parte, né, do trabalho, né? Faz parte do teu estudo, né? Fora isso, a minha disciplina de administração, né, tem caído sobremaneira em vários concursos, sobretudo a administração pública, né? No cargo não só de auditor, como no cargo de analista. No último da Receita Federal caiu para os 2 cargos, para o Tribunal de Contas aqui de Pernambuco cai para os 2 cargos, para os tribunais de contas no geral do Brasil, né, cai também a administração, tá certo? Mas não é uma disciplina fundamental, sim, sem dúvida, né? Sobretudo quando é da área administrativa, que aí eles colocam, né, uma gama de questões de administração, tá bom? Mas no geral, minha gente, é uma disciplina que é fácil, é uma disciplina que é tranquila e que você pode deixar para depois, né? Como eu costumo dizer, começa por contabilidade geral, por português, por matemática, né? Começa aí pelos direitos, claro, direito constitucional, direito administrativo, tá certo? Normalmente a Receita Federal, a carga pesada no direito tributário, assim como também a Secretaria da Fazenda, né, dos estados também, né, a questão do ICMS, então o direito tributário também é pesado, né? Mas no geral não cai, por exemplo, previdenciário, não cai esses outros direitos, então ele é mais restrito. E aí a disciplina de administração, né, que também entra e que você pode, né, ir fazendo os cursos, se antecipando até para não deixar, né, para cima da hora. E aí, né, puxando o gancho dessa coisa de não deixar para cima da hora, né, eu queria aproveitar para dizer, né, que tem que ter uma antecipação, tá certo? Não tem como, gente, a gente se preparar para concurso da área fiscal, né, se a gente não se antecipar ao edital. Se deixar para estudar tudo quando sair o edital, não vai conseguir. Existe uma barreira de comunicação chamada de sobrecarga de informação, né? Então, eu, inclusive, dou aula sobre isso, né? E a sobrecarga de informação significa que quando a gente tem muita informação, né, ao mesmo tempo, a gente acaba deletando, o cérebro não consegue absorver tudo. Então, você precisa de um tempo de maturação, né, para você poder absorver toda aquela quantidade de informações. Então, é importante e é necessário que você sim se antecipe, né, aos estudos, a essas matérias. Por exemplo, no caso de administração, como é uma matéria que é bem menor, por exemplo, do que direito tributário, você já pode se antecipar, né? E é interessante que você faça um esquema de estudo, né, que você faça ciclos de revisão. Então, por exemplo, você passa. Vamos um exemplo, né? Você passa 10 dias estudando uma matéria, né? Sendo que nesses 10 dias que você estuda uma única matéria, você tem que colocar um determinado horário para você revisar todos os dias outras matérias. Então, por exemplo, essa semana eu vou tirar para estudar direito constitucional. Beleza. Vou estudar tudo direito constitucional. Vou passar 10 dias, 15 dias, 20 dias estudando direito constitucional. Beleza. Só que eu tenho que tentar inserir no meu dia, por exemplo, direito constitucional e alguma outra matéria num prazo menor, 1 hora de estudo, 2 horas de estudo. E aí, cada dia você passeia por outras matérias. Não obstante você manter num determinado turno direito constitucional. Por quê, gente? Porque se você passar 20 dias só em direito constitucional, quando você voltar daqui a 20 dias a revisar português, a revisar administração, você já esqueceu um bocado de detalhes. Então, é interessante que você, mesmo focado numa matéria,
que você feche ciclos de estudo, né, com as outras matérias, para ir mantendo sempre aquilo que você estuda na tua memória principal, como a gente diz, tá certo? E eu costumo dizer a vocês, deixa só eu clicar aqui para poder, né, trazer um recado, que estava em cima do nosso horário, né, e aí eu não tinha como ver. E eu costumo dizer, né, que quando a gente se prepara para a área fiscal, né, a gente tem que ter muita, mas muita determinação, tá certo? Porque, né, é um concurso muito exaustivo, que requer uma preparação também muito exaustiva, tá certo? Porque são muitas matérias. Então, o ideal é que você consiga fazer um planejamento de longo prazo, puxando para hoje. Como assim, Beth? A gente diz que a gente faz um planejamento, eu quero aprender tudo, digamos, em um ano. Vamos imaginar que você coloque um tempo como esse. Com um ano, eu quero estudar todas as matérias. Beleza, então você joga para um ano e aí você vem trazendo, né, de lá para cá, né, um esquema de estudo, né, no qual você, por exemplo, durante 12 meses você consegue estudar um mês cada matéria. Beleza, ou seja, 12 matérias você consegue. Só que naquele mês que você está estudando uma matéria, você tem que revisar as outras que você já estudou, tá certo? Então, por isso que esse ciclo de estudo é importante, né? Então, você tem ciclos maiores, ciclos intermediários e ciclos menores, né? Diários, como a gente diz, né? Para a gente poder, né, realmente manter tudo aquilo que a gente estuda na memória principal, né? E lembrando, gente, que como é um período, né, mais extenso, né, de um ano, né, tem gente que leva até mais tempo, depende da disponibilidade, da determinação, da disciplina, né, de cada um, né? Então, mas realmente leva mais tempo, é uma grande preparação, né, como também para a área de magistratura, né, não é uma coisa simples, né? É importante que você tenha horas de lazer, horas de descanso, que você tire um dia na semana para você não estudar. Ah, Beth, mas aí se tiver edital. Pronto, quando abrir o edital, você tira um turno, você tira, por exemplo, à tarde, à noite para não estudar, né? Isso faz parte, gente. Nós precisamos, é saúde mental, é saúde física e é saúde emocional, né? Eu me lembro que quando eu fazia concurso, né, e aí foi um período, né, que eu dizia que eu deixava o meu domingo, né, para fazer concurso, né? Na época eu me determinei, né, naquele ano, né, de que eu ia passar em alguma coisa. Claro que eu queria passar na área fiscal. E que eu ia passar em alguma coisa. E aí foi um ano que realmente aconteceram muitos concursos, graças a Deus. Mas também, assim, acontecia concurso de nível médio, nível superior, eu não fazia escolha, não. Eu olhava e via a grade, né? Se tinha matérias que eu estava estudando, eu ia fazer. Mesmo que eu não estudasse as outras, eu ia me testar. Né? E isso é importante, porque isso vai te trazendo calma, tranquilidade, equilíbrio, para o dia que chegar a prova que você quer, você tá ali dominando tudo, né? Dominando o teu emocional, dominando inclusive o físico, né? Porque é uma maratona. A área fiscal exige que você às vezes faça a prova de manhã, de tarde, às vezes antigamente era um final de semana inteiro, né, que a gente passava fazendo prova, né? E isso cansa o corpo, cansa a mente, né? Sobremaneira. E aí, o que a gente precisa, né? A gente precisa se preparar, né? E se preparar, gente, não adianta se preparar em casa. No ambiente de casa, tudo maravilhoso, né? A gente lá bem à vontade, né? De vez em quando a gente vai tomar água, não é a mesma coisa. Por isso que eu digo assim, ó, invista nisso, né? Eu sei que requer recursos financeiros, sobretudo, para você se inscrever em prova, mas faz prova de concurso, inclusive assim, de nível médio, de concurso, Beth, mas eu não quero isso. Eu sempre costumo dizer uma coisa, gente, a gente não tem que se preocupar se a gente quer ou se a gente não quer, a gente tem que se preocupar em passar. Aí você diz, como assim, Beth? É verdade. Tem gente que chega para mim e diz assim, Beth, vai abrir o concurso da Receita, mas eu não sei se eu vou me inscrever, porque eu não quero ir para a fronteira. Aí sabe o que eu digo? Isso é uma preocupação para depois.
impôs cada dia o seu mal. Hoje, a pessoa tem que se preocupar em passar no concurso da Receita. Ah, mas eu vou perder tempo estudando para a Receita e depois não vou assumir? Minha gente, estudar não é perda de tempo. Estudar é ganho, é investimento. Na hora em que você conseguir passar num concurso da Receita Federal, você passa em qualquer outro, né? Eu não estou brincando, não. O máximo que você vai fazer vai ter que estudar um pouquinho. Minha gente, isso é uma determinação, é uma disciplina, isso é uma preparação, né? Tão extensa, tão extensiva, tão profunda, que você passa em qualquer outro, qualquer matéria que te derem, você pega e diz, eu vou. Né? A grande questão é essa, a gente diz, né, tem um jargão bem famoso, né, que todo mundo usa, seja o piloto da sua vida. Diga que você vai fazer e você vai fazer e você faz, né? Basta a gente acreditar que a gente pode, que a gente faz. Então, na hora em que você passar num concurso da Receita Federal, tenha certeza que você passa em qualquer um. E mais, se você passar, aí você resolve, vou para a fronteira, não vou para a fronteira, né? Vou tentar outro, tá certo? Então, na realidade, cada dia o seu mal, né? Então, se a gente pensar assim, a gente vai pensar em se preparar. Como a gente costuma dizer, né? Curta o caminho, né? Goste do que você faz, né? Pense, poxa, isso é uma grande oportunidade que eu estou fazendo, que eu estou tendo na minha vida, né? E isso, gente, vai fazer com que você estude mais e mais, né? E vai fazer com que você esteja preparado para o que der e para o que vier, né? Esse, eu diria que é o grande segredo do sucesso, né? É a gente se preparar sempre, curtindo esse caminho da preparação. Beth, curtindo, o que significa isso? Que eu tenho que estar feliz? Não, gente, você pode estar até invocado, mas você tem que estar satisfeito de ter escolhido aquele caminho, porque é isso que você quer, né? Se você quer estabilidade, se você quer, né, um trabalho que você possa, né, também, né, se desenvolver, que você possa gostar do que você faz, porque dentro do serviço público, gente, você pode, digamos, entrar numa Receita Federal, entrar num Tribunal de Contas e lá dentro você ir trabalhar na área que você quiser. Não necessariamente você vai trabalhar na fiscalização. Ah, mas eu fiz concurso para auditor. Mas vamos dizer, mais adiante, eu lá no Tribunal de Contas, eu já ocupei vários cargos comissionados, né? Porque a gente tem cargos comissionados no tribunal que são privativos de servidores do tribunal. Alguns são privativos de servidores públicos, claro, e outros que são privativos de servidores. A gente meio que fecha, até porque o negócio exige, né, que a pessoa tenha conhecimento, né? Então, não pode ser qualquer um que vai estar chefiando um auditor, tá certo? Tem que ser, né, um auditor, né? Vamos dizer assim, auditor que eu digo analista, tem que ser alguém do quadro, tá certo? E aí eu já ocupei vários cargos. Eu já fui, né, tanto chefe da área de fiscalização quanto chefe da área de RH, tá certo? Hoje eu trabalho na assessoria da presidência, né, fazendo pareceres, que a gente chama de opinativos, acerca do último nível depois do julgamento, que a gente chama de recurso, de embargos, de rescisão, ou seja, depois que acontece o julgamento tem uma outra fase, que é o pós-julgamento, que as pessoas podem entrar aí com vários remédios, né, tentando mudar a decisão. Pois eu estou nessa fase, estou conhecendo um outro lado do tribunal, que antes eu conhecia o que a gente chama de instrução, né, que é a fiscalização, depois passei a conhecer várias áreas, né, nas quais eu fui, né, diretora, gerente, né, e hoje estou na parte pós-julgamento, né? Conhecendo aí, tendo uma visão genérica de tudo. E adorei tudo isso que eu fiz, algumas áreas menos, outras áreas mais, mas assim, né, tem essa possibilidade no serviço público de você trazer, digamos assim, de promover raízes no teu órgão, tá certo? Fazer grandes amigos, né? E ao mesmo tempo, né, desenvolver um trabalho que você gosta e que faz com que você se sinta ali, né, digamos assim, valorizado pelaquilo que você faz, né? E hoje, né, cada vez mais a gente vê que os órgãos de fiscalização, eles têm trabalhado essas recompensas, essa valorização da pessoa humana, essa valorização do servidor que realmente faz entregas, tá certo? E cada vez mais a gente vê que pessoas que pensam que o serviço público é
colocar, né, o casaco atrás da cadeira e passear, né? Isso aí, gente, não existe mais, tá certo? Isso aí é ledo engano. Se você pensa que vai entrar no serviço público, isso vai acontecer, não vai. Sabe por quê? Porque você vai ser rejeitado, tá certo? E fora que existe o estágio probatório aí que vai, né, tá te avaliando. Mas independente disso, depois que passa o estágio probatório, né, e vou dizer mais, independente, né, de não existir uma cultura de demissão, né, por conta ou por insuficiência de desempenho, né, que a gente sabe que existe previsão legal, mas não existe uma cultura, né, de se demitir ou exonerar uma pessoa porque a pessoa não teve desempenho, né? Tudo requer aí processo administrativo, a gente sabe que é tudo muito longo. Mas existe um processo interno nos órgãos de que as pessoas que trabalham, né, elas acabam, digamos assim, gerando vontade nas outras pessoas para também trabalharem, tá certo? Até porque hoje a gente vive em cima de metas do órgão, metas do departamento, e aí você tem uma pessoa que não faz nada no teu departamento, significa que você pode não alcançar a meta e você não vai ser recompensado. Então pense, né, que serviço público, né, além de todas essas mudanças que eu estou contando aqui para vocês, né, ainda traz mais uma coisa fantástica, que é você poder melhorar a vida de um cidadão. Você está contribuindo para prestar um serviço para a sociedade, né? E eu acho que isso, né, é um papel importantíssimo, né, que nos coloca não só no papel de servidor público, ou seja, de servir ao público, mas também no papel de cidadão, né, de tratar ao outro como a gente gostaria que a gente fosse tratado, tá certo? Então, assim, ó, tudo de maravilhoso, tá certo? Tudo de bom, né? Amo, adoro, né, o Tribunal de Contas daqui do estado de Pernambuco, né? Adoro trabalhar lá. E sei que o ambiente de muitos outros órgãos, muitos outros tribunais também são muito bons, muito maravilhosos, tá certo? Que nos ajuda, né, caso você queira crescer, a desenvolver, né, a aprender cada dia coisas novas e coisas diferentes, tá certo? E hoje, né, o que eu costumo dizer, se preocupe em estudar, tá certo? Porque aí depois, gente, é que a gente vai pensar, eu quero fazer concurso para auditor fiscal do trabalho, eu quero fazer concurso para auditor fiscal da Receita Federal, ou quero fazer para auditor fiscal, né, da Secretaria da Fazenda, ou quero fazer concurso para Tribunal de Contas. Existem diferenças aí de matérias. Poucas, existe, claro que existe. No caso dos tribunais de contas, a gente estuda, por exemplo, contabilidade pública também e direito financeiro. No caso da Receita Federal, no caso de AFT, não estuda, no caso da AFT não estuda nem contabilidade. No caso da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, não estuda contabilidade pública, né? Mas, em compensação, estuda direito tributário, que no caso dos tribunais de contas, nós não estudamos direito tributário. Então, assim, são 2, 3 matérias que diferenciam, mas você tem como se antecipar, porque existem matérias que são comuns a quem estuda para a área fiscal. E se você se antecipar e se você quiser, você vai chegar lá. Pode ter certeza. E aí eu queria aproveitar esse momento para deixar um recadinho aqui para você, tá certo? Um recadinho que eu sei que não é uma carreira fácil, né? A de estudante de concurso, tá bom? Mas se você desistir, você nunca vai chegar lá. Porque eu costumo dizer, né? O fracassado é aquele que desiste. Não é aquele que perde, ou que erra, ou que não consegue passar naquele concurso. Porque você tem a chance de recomeçar. O fracasso está em desistir sem tentar, tá bom? E aí, por isso que eu deixo esse recado para vocês. Impossível, gente, nada é impossível na nossa vida, tá bom? Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida, pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Deixe seu cérebro, seus músculos, seus nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Este é o caminho do sucesso. Vença os seus próprios desejos. Diga, vou fazer e faça. E aí, se você disser, eu vou fazer, né? Você vai ver que você vai fazer,
tá certo? Não é fácil, tem momentos que a gente está, né? Eu tenho vários alunos que mandam no direct, a gente vai fazendo uma relação linda de amizade, né? Que mandam lá no direct para mim, Beth, eu tô numa fase meio triste, porque essa pandemia não tem concurso. Nada disso, você tem que ficar feliz, você não está doente, você está tendo a possibilidade de estudar. Quando isso passar na tua cabeça, pense diferente, pense assim, ó, quando passar essa pandemia, tem muitos órgãos precisando de gente, né? O ano passado, por conta da reforma da Previdência, muitas aposentadorias aconteceram e os órgãos, sobretudo de fiscalização, vão precisar de gente. E aí é a tua hora de mostrar para que veio. E aí, se você se antecipar, você vai ter grandes chances e você vai passar. Tá bom? Qualquer coisa, nos siga aí nas redes sociais, professora Beth Moreira lá no Instagram. No Instagram tem todos os canais do Telegram, tem o canal do Telegram, tem o Facebook, tá certo? Tem um canal do YouTube com aulas lá gratuitas, tá certo? Então, né, qualquer coisa, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, rumo à aprovação e à nomeação, tá bom? Cheiro no coração e espero ter ajudado aí nesse teu processo, né, de preparação para concurso. Tchau, tchau!